Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos. Eu sou o William Godoy, vou deixar aquele convite para vocês, é protocolar, né? Deixa a sua curtida, que ela é muito importante pra gente, deixa o seu like e também se inscreva no canal. O amigo rubro-negro que ainda não tá inscrito por aqui, cara, aperta o botão vermelho aí de inscrever-se, espero que você goste e possa acompanhar a gente, beleza? Tamo junto? Galera, esse vídeo tem o oferecimento do OneFootball, que é o melhor aplicativo de futebol. Baixe já o OneFootball pra você saber de tudo que acontece no mundo da bola. Chega lá no mercado, dá uma olhada no aplicativo, tem agora mercado de transferências. O futebol europeu deu essa pausa, né? Para iniciar a temporada 2023, dá uma olhada no mercado, tá agitado, o Real Madrid tá gastando uma nota. Você pode acompanhar tudo isso no aplicativo do OneFootball baixando, é gratuito, cara, tanto para Android quanto para iOS, além de, claro, melhores momentos após os jogos, resultados, estatística, um aplicativo completo, melhor aplicativo de futebol. Então baixa aí e fique por dentro de tudo que acontece no mundo da bola. Galera, antes de falar para vocês sobre o Cebolinha, vou trazer algumas informações. Primeira informação, o Dorival Júnior, ele meio que já ensaiou qual é a equipe que vai a campo amanhã, tá? A gente já tem algumas confirmações, entre essas o Diego Alves, ele treinou titular, né? Tinha certa uma dúvida, será que ele vai manter, não vai? Manteve, beleza? Diego Alves treinou na equipe titular e quem jogou na lateral esquerda foi o Ayrton Lucas. O Ayrton Lucas acabou trabalhando nesse time titular do Flamengo, então possivelmente vai também começar esse jogo contra o Cuiabá amanhã no estádio do Maracanã. E a zaga sendo composta por Rodrigo Caio, com o Davi Luiz, acabou se mantendo. O João Gomes treinou na equipe titular também, junto com o Andrés, foi a dupla de volante, e o resto é aquilo tudo que a gente já sabe. Fechado, beleza? Outra informação é sobre o Orexano, né? Eu acabei vendo que nas últimas horas muitas informações sobre o Orexano, tá? O Flamengo ainda não fez nenhuma proposta sobre ele, tá? Quem fez proposta ao Vélez para contratar o Orexano foi o futebol mexicano, tá? E a informação que eles estão guardando, é que tem uma equipe brasileira que tá atrás, de acordo com a gente até já havia apurado alguns dias, era o São Paulo. Talvez o Flamengo esteja então observando, consultando e tal, mas proposta na mesa, o futebol mexicano e o São Paulo já começou com uma negociação. O Flamengo, a princípio, segundo a imprensa argentina, isso veio inclusive da Argentina, né? O Flamengo estaria interessado, mas ainda não fez nenhuma proposta ao atacante pelo lado direito, o Orexano, 22 anos. Se vier iniciar essa proposta, aí a gente traz algo, mas é um cara que trabalha mais pelo lado direito, ele é canhoto, inclusive no jogo que o Flamengo enfrenta, né, o Vélez, ele tava no banco de reservas, depois ele entra, enfim, era uma peça importante, um desses jovens jogadores do Vélez, né, junto com o Almada, né, que acabou se destacando, tem também ali o Orexano pelo lado direito, a gente já havia falado sobre ele, né, no jogo que o Flamengo enfrenta o Vélez, era pra ficar de olho ali, mas 22 anos, mas ainda não tem nenhuma negociação sobre. Se tiver, aí a gente traz e fala aqui pra vocês, beleza? Essa atualização. Cebolinha, este sim, né, o Flamengo já tinha um tempo, né, que já tava atrás do Cebolinha, tentou buscar nessa última janela, não conseguiu, aí trouxe só o Marinho, lembrando, né, que nas duas frentes o Flamengo na diretoria tinha um que estava querendo o Marinho, o outro estava querendo o Cebolinha, o Flamengo correu nas duas vias, conseguiu o Marinho, que era muito mais fácil, né, 7 milhões de reais pro Santos, e o Cebolinha tinha a questão, né, que impossibilitou o Flamengo, foi a questão burocrática, né, daquela questão judicial que o Flamengo tinha, né, um bloqueio na conta, então isso atrapalhou, e agora o Flamengo vai negociando, tá muito bem encaminhado com o Benfica que meio que, em aspas, desistiu de recuperar esse valor no mercado, então vai ali fazer cerca de 14, 15 milhões de euros, a gente tá falando de euros, tá? Para o Flamengo, com algumas bonificações para tentar aumentar um pouquinho mais, mas o Benfica não vai botar para frente essa negociação no mercado europeu, porque o Benfica inclusive conseguiu com o Darwin Núñez, né? Ele foi pro Liverpool, então já atingiu aquela meta orçamentária de revenda que tem do Benfica, então o Cebolinha ele vai conseguir, então o Flamengo possivelmente, então ele será o jogador do Flamengo. Mais pra frente a gente vai falar ainda mais sobre o Cebolinha, e o que nós temos escutado muito hoje sobre o Cebolinha é que chega o Cebolinha e aí vai o Bruno Henrique, né? O Bruno Henrique, o Flamengo ainda não recebeu nenhuma proposta, absolutamente nenhuma proposta do Bruno Henrique. E aí trata-se sempre de uma forma, se vem o Cebolinha tem que sair o Bruno Henrique. Cara, eu acho muito curioso isso, como a gente discute muito, e a gente fala mídia, torcedor, influenciador, comunicador, pitaqueiro, correnteiro, trate da maneira que você quiser, a gente fala muito sobre posição e muito pouco sobre função. É um debate muito pobre que a gente tem no futebol, que a gente persiste em 11 jogadores titulares, time fixo, como se esses 11 fossem jogar os 90 jogos da temporada, e mais do que isso, função. Não é debatido função no futebol. E quando a gente fala de Bruno Henrique, quando a gente fala de uma possível chegada do Cebolinha, não tem correlação nenhuma, ou não deveria ter, exceto uma questão financeira, para ter beleza, é uma questão financeira. Mas dentro do jogo, na prática do jogo, aqui dentro de campo, não tem absolutamente nada a ver um com o outro. Então, mais do que debatermos a posição, né, fazer o mais do mesmo, cara, vamos debater a função. Inclusive, eles podem jogar juntos e eles estão em planos de ideias absolutamente diferentes.
Ah, o Bruno Henrique ele trabalha como um ponto esquerda? Beleza, ele trabalha como um ponto esquerda, mas precisa de um contexto para potencializar o jogo do Bruno Henrique pelo lado esquerdo, que é uma outra circunstância, um outro contexto do Cebolinha. Então por isso até que eles podem jogar juntos em contextos diferentes. Vou até mostrar aqui para vocês, mas antes olha o mapa de calor do Cebolinha, né? Um Benfica, ele jogando bastante ali pelo lado esquerdo, né? Fazendo bastante aquele corredor pelo lado esquerdo. Inclusive o Cebolinha teve uma certa dificuldade no início de adaptação, porque o Cebolinha do Grêmio, do Renato Gaúcho, não precisava descer tanto. E na Europa, cara, você precisa fazer esse corredor, né? Ele tem que explorar muito esse corredor. Também foi utilizado bastante pelo Jorge Jesus pelo lado direito, mas acabou não vingando, né? Não foi o que se esperava. Um jogador que já tem 26 anos, e aí o Benfica vai negociar. E como seria com o Flamengo? Ele poderia ser esse cara bem aberto pelo lado esquerdo, inclusive eu lembro, né, a gente lembra daquele jogo do Flamengo contra o São Paulo, que o Flamengo vence no Morumbi, o time do Renato Gaúcho vence do Rogério Ceni por 4-0, jogou com o Michael e com o Bruno Henrique. O Michael abertão pelo lado, né, ele era esse cara bem aberto, e o Bruno Henrique jogou um pouco mais próximo do Gabigol, então ele fazia esse corredor. Inclusive tinha alguns momentos até que o Bruno Henrique tinha que puxar a marcação do lateral direito para abrir ainda mais, mas é o Bruno Henrique, né, com algumas dificuldades de posicionamento. Então assim, cara, de fato, os dois poderiam até jogar juntos, e eventualmente, e aí eu acho que esse que é o ponto, você vai enfrentar uma equipe que tá mais fechada, que você precisa de um drible curto, você tem o Cebolinha, você tem um cara que já tem mais espaço para explorar, porque o Cebolinha é um jogador de drible curto, o Bruno Henrique já é um jogador de drible longo, né? Já é aquelas espichadas. Aí você tem o Bruno Henrique. Então esse pensamento meio que engessado que eu vejo muitas vezes, inclusive a mídia que acaba alimentando isso, também traz sobre Pedro e Gabigol, jogadores absolutamente características diferentes, que tentam induzir o torcedor a condicioná-lo de que time titular que não tem nenhuma possibilidade de mudança e que não existe mais jogador para determinadas circunstâncias, e eles alimentam isso, é empobrecer o futebol. É falar unicamente de posição. Ah, o Bruno Henrique trabalha como um ponto esquerdo? Beleza, ele também trabalha como ponto esquerdo. O Cebolinha também trabalha como ponto esquerdo? Beleza, também trabalha. Mas vamos falar de função. Qual é a função do Bruno Henrique? Qual é a função do Everton Cebolinha? Bruno Henrique, como um ponta, faz uma diagonal para puxar uma bola aérea na segunda trave, como a gente cansou de fazer. O Everton Cebolinha não faz isso. O Everton Cebolinha já é um jogador mais de levar até mesmo pro lado esquerdo para fazer esse cruzamento. O Bruno Henrique já é um jogador do lado direito para fazer a finalização. O Everton Cebolinha já tem uma movimentação mais rápida do que a do Bruno Henrique sem bola, no período de deslocamento. O Bruno Henrique já é mais de explosão. Então assim, eu acho que não cabe tanto esses comentários que acaba a gente abreviando muito e condicionando o futebol a empobrecer. A achar... E outra coisa, né? Só aquele time ali, eu acho que inclusive eles poderiam jogar juntos. A questão do Everton, mais do que questão financeira de jogo, é um ponta desses modernos que o Flamengo não tem. Que o Flamengo, desde que saiu o Michael, e desde a sua passagem, o Michael também, de muitos baixos, altos e baixos, baixo, e acabou no alto, mas foi muito irregular no Flamengo, mas o Flamengo precisava desse cara para largar o campo. E por mais que o tenham utilizado, estão botando ali o Bruno Henrique, a gente vê toda a dificuldade que ele tem para abrir esse campo pela falta, né, desse drible, né, pela falta dessa intimidade de fazer esse drible curto nos espaços muito pequenos. Espaços esses pequenos que o Flamengo encontra em 75% dos seus jogos, 80% dos seus jogos, que tem o Everton Cebolinha. Então, com salário aí, mas tá alto, tá baixo, mas enfim, como peça do jogador, ele seria fundamental para largar esse campo agora pro Dorival Júnior, para ter esse ponta esquerdo, e com o Bruno Henrique, se quiser mais à frente, ou porventura coloca um condicionado ao determinado adversário ou não, que eu acho que faz parte da estratégia do futebol. Fechando o vídeo por aqui, galera. Obrigado aí pela companhia de vocês, deixa um like, a gente vai se vendo, tchau, tchau.